Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos. Nós estamos trabalhando na parte de evolução dentro da disciplina de biologia e o assunto de evolução ele é bem extenso, né? A gente percebe que tem algumas partes que precisam de mais atenção, de mais detalhamento. Nós estamos analisando sobre as evidências evolutivas, ou seja, o que a teoria da evolução diz que é considerado como prova de que a evolução realmente aconteceu e que continua acontecendo. São essas evidências evolutivas que a gente está analisando. Tá? A primeira evidência evolutiva que eu trabalhei com vocês em aulas anteriores foi os fósseis, tá? Sobre os fósseis. E agora, a segunda evidência evolutiva que a gente vai estudar agora são as semelhanças anatômicas e bioquímicas, tá? Também é considerado evidências da evolução. E a gente vai falar sobre a homologia e a irradiação evolutiva. Vamos entender o que é a analogia e sobre a convergência adaptativa, órgãos vestigiais, e a gente vai falar sobre a embriologia comparada. Para você pode até achar meio estranho esses nomes aí, mas fica tranquilo, tá? Que a gente vai, eu vou explicando para vocês aqui devagarinho, tá? Devagarzinho, para que vocês possam internalizar esses conhecimentos. Bem, a gente vai falar sobre semelhanças anatômicas e bioquímicas. A evolução, a teoria da evolução, ela leva em consideração que todos os seres vivos seriam ancestrais comum, aliás, teriam o mesmo ancestral comum, ou seja, são resultado do processo de modificação de um ancestral comum que foi originando várias espécies diferentes. Então vamos entender, se a teoria da evolução fala que todos nós seres vivos somos parentes, quer dizer que existem semelhanças, tá? Porque quanto maior o parentesco evolutivo, maior a quantidade de características que são compartilhadas entre esses indivíduos. Por exemplo, a gente leva em consideração os primatas, né? Quem são os primatas? A gente pode levar em consideração os macacos e os seres humanos. E o que temos em comum com todos os primatas? Eu vou dar só uma característica que existe em todos os primatas. Polegar opositor, ó. Polegar opositor. Você percebe que nós temos um dedo que se opõe à palma da nossa mão no ângulo de 90 graus, tá? Então essa é uma característica que está presente em todos os primatas. Então, como nós temos essa característica em comum, ela torna o nosso parentesco maior. Então, quanto mais características compartilhadas por um mesmo grupo, maior o grau de parentesco evolutivo, segundo os teóricos da evolução, tá? E aí a gente estuda, faz essas comparações anatômicas entre os seres vivos para saber qual é o grau de parentesco que existe entre eles, tá? Então, a gente vai falar agora de homologia e nós vamos entender o que é a irradiação adaptativa. Bem, o estudo das características que possam refletir parentesco evolutivo, a gente chama esse estudo de estudo da homologia, tá? O que é o estudo da homologia? Ela vai estudar os órgãos homólogos, tá? O que são órgãos homólogos? Órgãos homólogos são órgãos que pertencem a espécies diferentes, a grupos de seres vivos diferentes, tá? E essa estrutura tem a mesma origem embrionária, ou seja, o embrião de cada uma dessas espécies, né, no momento do processo de formação, a estrutura desses embriões que formou esses órgãos, tá, que são diferentes, é a mesma. Então, resultou em órgão homólogo. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem mais. Por exemplo, o braço de um ser humano. Esse braço de um ser humano ele vai ser um órgão homólogo à pata de um cavalo, que, por sua vez, a pata de um cavalo vai ser homóloga à asa de um morcego. E essa asa desse morcego é homóloga à barbatana de uma baleia, por exemplo. Percebam que todos esses órgãos aqui, eles têm funções diferentes. Tem a mesma origem embrionária, ou seja, a estrutura do embrião de cada um desses indivíduos, do ser humano, do cavalo, do morcego, da baleia, a estrutura que originou cada um desses órgãos aqui é a mesma, tá?
Então, mesma origem embrionária, mas quando você olha para o órgão em si, cada órgão desse tem função diferente. Então, se tem função diferente, a gente diz que é homólogo, tá? Se você analisar melhor, você vai perceber que o esqueleto aqui, humano, tem ossos iguais aos ossos que estão presentes nesses outros órgãos aqui. Por exemplo, a gente leva em consideração aqui o osso do rádio. Olha aqui, ó. O osso do rádio é esse ossinho que está mais perto do nosso polegar, certo? Esse osso que está pintado de azul. Pois esse osso do rádio, ele está presente aonde? Na pata do cavalo, certo? Que, por sua vez, está presente aqui, ó, na asa do morcego. Ok? Que, por sua vez, está presente aqui na barbatana da baleia. Na nadadeira da baleia, né? Da mesma forma, esse dedinho aqui, esse dedo polegar, ele vai estar presente aqui, ó. Aonde? Na verdade, ele não vai estar presente na pata do cavalo, mas ele vai estar presente aqui, ó. Tá? Na asa do morcego e, por sua vez, a gente vai encontrar também na barbatana da baleia. Por que que a gente diz isso? Porque você percebe que os dedos, eles têm ossos menores, que chamamos de falanges, tá? Essas falanges, elas estão presentes aqui, ó, na pata do cavalo, que está presente nos raios que formam a asa do morcego, que está presente também aqui nessa estrutura da barbatana, aqui na nadadeira da baleia. Então, são estruturas homólogas. Estrutura homóloga tem a mesma origem embrionária, mas a função é diferente. Então, durante o processo de evolução, o que ocorreu para que esses órgãos homólogos se formassem? Aconteceu um evento que nós chamamos de irradiação evolutiva. O que é a irradiação evolutiva? Segundo a teoria da evolução, ela diz o seguinte, que estruturas homólogas são geradas pela divergência adaptativa ou irradiação adaptativa. Pessoal, é a mesma coisa, tá? Você vai encontrar em alguns livros ou em questões o termo divergência adaptativa. Mas essa divergência adaptativa é a mesma coisa que irradiação adaptativa. Então, vamos entender por que tem esse nome de divergência, irradiação. Vamos lá. A divergência adaptativa significa o quê? Que existia um grupo de indivíduos da mesma espécie. Esse grupo de indivíduos era um ancestral comum de uma única espécie. E por alguma situação que nós não vamos levar em consideração aqui, por alguma situação, esse grupo de indivíduos ele se separou em vários grupos diferentes, que foram viver em ambientes diferentes, ou seja, eles sofreram uma irradiação, eles irradiaram para ambientes diferentes, por isso que tem o nome irradiação, tá? Ou divergência, ou seja, eles divergiram para locais diferentes e foram enfrentar situações diferentes. Você sabe que na seleção natural, quem sobrevive é quem está adaptado ao ambiente. Então, por exemplo, esse ancestral comum teria formado um grupo que foi enfrentar uma situação que é a necessidade de promover voo. Então, foram selecionados indivíduos que adquiriram capacidade de voo, por exemplo. Um outro grupo foi enfrentar a necessidade de nadar, então foi viver no ambiente aquático, tá? Um outro grupo foi enfrentar a situação que é necessário que o indivíduo tenha uma maior rapidez, então, e aí terminou selecionando aqueles indivíduos que eram mais rápidos, mais velozes. Então, foram sofrendo diversificação evolutiva, tá? Então, esse mecanismo aqui nós chamamos de divergência adaptativa ou irradiação adaptativa. Então, eles formaram espécies diferentes, tá? Que geraram órgãos homólogos, tá? Essa homologia, a presença desses órgãos homólogos, ela expressa que entre esses indivíduos existem parentesco evolutivo, tá? Então, por exemplo, o meu polegar opositor está presente em um macaco, por exemplo. Então, isso mostra que entre um ser humano e um macaco, segundo a teoria da evolução, existe parentesco, tá?
E esse parentesco, ela expressa que existiria um ancestral comum entre seres humanos e macacos. Da mesma forma, o ancestral, todos os animais que são mamíferos, né? Todos os animais que são mamíferos compartilham uma mesma característica, a presença de glândula mamária. Então, essa característica em específico, a glândula mamária, que está presente nos mamíferos, ela é compartilhada entre todos os mamíferos. Então, o morcego é mamífero, né? O golfinho é mamífero, o cavalo é mamífero. Então, se eles são mamíferos, eles têm um parentesco evolutivo, segundo a teoria da evolução, tá? Mas eles apresentam órgãos homólogos, ou seja, órgãos que têm função diferente, mas a origem embrionária é a mesma, porque tem o mesmo parentesco, tá? Então, órgão homólogo é isso e ele é originado pela irradiação evolutiva. Agora, uma outra situação que a gente deve levar em consideração quando a gente faz comparação entre o corpo dos seres vivos é com relação à analogia, tá? O que é analogia e convergência adaptativa? Isso aqui, pessoal, é o contrário da homologia e da irradiação. É o contrário, tá? Então, vamos lá. Enquanto que os órgãos homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas têm função diferente, aqui é o inverso. Órgão análogo são órgãos que têm mesma função, porém possuem origens embrionárias diferentes, tá? Essas origens embrionárias são diferentes porque os indivíduos que apresentam órgãos análogos, eles são indivíduos considerados, são indivíduos que não têm o mesmo parentesco evolutivo. A analogia, ou seja, a presença de órgãos análogos, segundo a teoria evolucionista, ela expressa a falta de parentesco entre os indivíduos, para que a gente não faça nenhum tipo de relação entre eles, para que a gente saiba que eles não têm nenhum parentesco. Por exemplo, o formato hidrodinâmico. Nós percebemos que tem formato hidrodinâmico no golfinho, formato hidrodinâmico no peixe, tá? Formato hidrodinâmico nesse outro animal aqui, que possivelmente seria um dinossauro, ele é chamado de ictiosauro, tá? Ictiosauro, ele é um réptil que já foi extinto. E esse mesmo formato hidrodinâmico, ele está presente no pinguim, que é uma ave. Então veja, aqui nós temos um réptil, aqui nós temos um peixe, aqui nós temos um mamífero e uma ave. Ou seja, 3 classes diferentes, tá? Se são classes diferentes, são indivíduos que teriam ancestrais comuns diferentes. Então, eles não têm parentesco evolutivo entre eles. Mas eles têm uma característica em comum, o formato hidrodinâmico. Ou seja, um formato no seu corpo que tem a função de resolver uma mesma situação, a necessidade de nadar. Então, como eles têm a mesma função, só que esse formato ele vai ser originado por origens embrionárias diferentes, tá? Por exemplo, a asa de um pinguim ela é totalmente análoga à barbatana de um peixe, barbatana dorsal. Aliás, a barbatana peitoral, tá? É totalmente análogo, são órgãos análogos. Por quê? Tem origem embrionária diferente, mas a função é a mesma, o quê? Promover o nado, tá? Então, órgãos análogos, eles são originados pela convergência adaptativa. Vamos lembrar que na característica anterior, que são nos órgãos homólogos, nós tínhamos a irradiação, tá? Aqui nós temos a convergência. Nós temos aqui uma situação, vai resolver uma mesma situação, que é a necessidade do nado. Vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor o que é a convergência adaptativa. Então, as estruturas análogas são geradas pela convergência adaptativa. Exemplo de órgão análogo: as asas da borboleta e as asas de uma coruja, por exemplo, que é uma ave. São órgãos análogos. Por quê? Porque tem a mesma função, mas a origem embrionária é totalmente diferente. A borboleta, ela é um artrópode,
tá? A coruja já vai ser um animal vertebrado, uma ave. Então, eles têm ancestrais comuns diferentes. Mas os dois ancestrais comuns, no caso o ancestral comum da coruja e o ancestral comum da borboleta, eles tiveram que enfrentar uma mesma situação. Ou seja, eles convergiram para resolver o mesmo problema adaptativo. Então é convergência adaptativa. E para convergir, eles tiveram que desenvolver a necessidade do voo. Então produziram o quê? As asas, que servem para o indivíduo levantar voo. Então, órgãos que têm a mesma função, mas a origem embrionária é diferente, porque são indivíduos que não têm o mesmo parentesco evolutivo, então não são descendentes do mesmo ancestral comum, tá certo? Então, a outra situação que a gente menciona aqui para vocês sobre semelhanças anatômicas e bioquímicas é a presença, por exemplo, de órgãos vestigiais. Esses órgãos vestigiais, eles expressam que um dia o indivíduo teve esse órgão que funcionou, mas que agora deixou de funcionar. Por exemplo, um caso de órgão vestigial que nós possuímos, o apêndice vermiforme, que fica mais ou menos nessa região aqui do seu lado direito, tá? Então, o apêndice vermiforme nos seres humanos, tá? Ele fica nessa região aqui próximo ao início do intestino grosso, tá? Ele não tem função nenhuma, tanto é que se você tirar o apêndice, o seu corpo não vai sentir falta, tá? Inclusive, pode haver algumas situações em que esse apêndice ele pode inflamar e o indivíduo pode sofrer apendicite. E aí tem que promover ali uma cirurgia para retirada do apêndice, mas não vai fazer falta, tá? Então, nos seres humanos o apêndice tem função nenhuma. Já no coelho, o apêndice vermiforme ele é muito importante para a digestão da celulose. A celulose é um tipo de carboidrato presente nas folhas, tá? Então, ele é importante para a digestão da celulose. Tem função. Então, o que seriam órgãos vestigiais? São órgãos que em algumas espécies de seres vivos ele é bem desenvolvido, mas em outras espécies não tem função nenhuma. Então, ele é só o vestígio, é vestigial. Isso significa dizer que o ancestral comum desse indivíduo, o antigo ancestral que originou essa espécie, teria tido esse órgão que funcionava. Então, por exemplo, os seres humanos, como ele tem o apêndice, que é um órgão vestigial, a teoria da evolução fala que o nosso ancestral comum, ele tinha um apêndice bem desenvolvido, que tinha função. Que por não ter mais sido utilizado, como deveria ser, ele deixou de ter essa função. Aqui a gente meio que vê um pouco de incoerência, né? A gente vê a questão da lei do uso e desuso, que foi defendida por Lamarck, né? Lamarck defendia a lei do uso e desuso, mas aqui a gente já está vendo a lei do uso e desuso sendo defendida, que antes tinha sido derrubada por terra, mas agora ela está sendo defendida aqui para explicar por que existem órgãos vestigiais. Ela diz que por não ter sido usado, esse órgão deixou de ter função, tá? Então, veja que órgão vestigial é um órgão que não tem mais função e que pode ter tido uma função no ancestral antigo, tá? Nos indivíduos menos evoluídos. Uma outra situação que eu posso mencionar, um outro exemplo de órgão vestigial, é o esporão de algumas serpentes. Olha só, esses esporões que a gente encontra em algumas espécies de cobras, são considerados órgãos vestigiais, pessoal. E o que isso significa? Significa dizer que o ancestral das antigas serpentes teria tido membros, né? Patas. Esses membros, por não terem sido utilizados, foram regredindo até se transformar em esporão. Tá? Então, os teóricos evolucionistas defendem que os esporões são órgãos vestigiais. Tá? E na biologia a gente tem a embriologia comparada. O que é a embriologia comparada? Quando nós comparamos embriões de várias espécies, as semelhanças que existem entre esses embriões expressa o grau de parentesco evolutivo que existem entre essas espécies diferentes. Por exemplo, a gente analisa aqui, compara os embriões dos mamíferos, esses embriões são mais semelhantes entre si. Então, isso mostra que nosso maior parentesco vai ser entre animais mamíferos, tá?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula sobre semelhanças anatômicas e bioquímicas. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.